Amém, irmãos? Os testemunhos realmente servem para nos fortalecer, né? Para poder a gente ver que muitas vezes não estamos vendo ou percebendo, mas Deus está agindo. Então, esses testemunhos que nossos irmãos nos trazem, eles fortalecem o nosso coração. Não quer dizer que a gente precise ver Deus agindo, porque o nosso viver é pela fé. Porém, quando a gente vê Deus agindo, aquilo fortalece o nosso coração. Não é isso? Então, louvamos ao Senhor por pelo testemunho que nossos irmãos trouxeram. Irmãos, com a ajuda do Senhor, a gente vai aqui orar e dar seguimento aqui à ministração da palavra. Eu quero colocar esse momento mais uma vez diante do Senhor junto com os irmãos, amém? Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, às vezes de maneira oculta, às vezes de maneira visível, mas o Senhor tem feito. E nós, Teu povo, Te louvamos e Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Somos indignos das Tuas misericórdias. Que o Senhor continue fortalecendo nosso coração nessa caminhada, para sermos fiéis, para podermos, no dia do grande encontro, podermos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Continuamos aqui na dependência do Senhor, que o Senhor nos ajude e nos conduza na ministração da Tua palavra. Que o Senhor nos fale, que o Senhor nos edifique. Detenha toda a obra das trevas, tome esse ambiente e venha cingir nossas mentes, nos capacite a ouvir a Tua voz. E o Senhor continue sendo glorificado no meio do Teu povo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero abrir com os irmãos aqui no Salmo 90, por gentileza. Amém? Você pegou aí? Salmo 90. E dá só um minutinho para eu colocar algo na frente. Amém, irmãos? Então, Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade,
para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Irmão, Salmo 90, o salmo mais antigo do Saltério, salmo de Moisés, homem de Deus. É assim que começa esse salmo, né? Oração de Moisés, é uma oração esse salmo. Oração de Moisés, homem de Deus. Nunca é demais lembrar que esse título, Oração de Moisés, homem de Deus, faz parte da Bíblia, faz parte do texto inspirado. O título que vem antes é colocado pela Sociedade Bíblica. Então, o meu aqui diz assim: a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. O seu pode estar diferente, porque quem colocou foi a Sociedade Bíblica, da tradução que você está usando. Mas esse pedaço aqui, oração de Moisés, homem de Deus, ele está no Salmo, faz parte. E, claro, tem a ver com o que Deus quer passar para nós no escrito sagrado. Oração de Moisés, homem de Deus. Então, irmãos, antes de entrar no Salmo propriamente dito, no texto, naquilo que Moisés escreveu, né, nós podemos contemplar a ênfase que o Espírito Santo dá a de que esse salmo é uma oração. Existem salmos que são só louvores. Existem salmos que falam das experiências do homem com Deus. Esse salmo aqui, Moisés está orando. Então, esse salmo é uma oração, ele está dirigindo ao Senhor essa oração, e o Espírito Santo faz questão de dizer que esse Moisés, que escreveu esse salmo, é um homem de Deus. Ou seja, o Espírito próprio está dando testemunho de que Moisés foi um homem de Deus. E a gente começa a ver nas Escrituras a experiência desse homem. E o que é que torna ele um homem de Deus? Você é um homem de Deus, eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, nós estamos na presença do Senhor, nós somos chamados, nós somos de Deus. Mas esse homem de Deus, que a Bíblia está falando aqui a respeito de Moisés, esse homem de Deus é um homem que foi chamado por Deus, assim como eu e você fomos chamados. Homens e mulheres chamados por Deus, e que nós fomos chamados para uma experiência, um relacionamento com Deus. Nós estávamos distantes. Você lembra da história de Moisés? Moisés nasceu já no Egito. Embora ele fosse filho de israelitas, mas ele nasce no Egito. Ele nasce no Egito e debaixo de uma condição, de uma época muito adversa, em que os filhos homens dos israelitas estavam sendo mortos no parto, por ordem, uma morte legal, uma morte juridicamente legítima, que foi o faraó que mandou. Ou seja, veio uma ordem do governo central para dizer: filho homem de hebreu morre, não nasce, não vinga. Era para matar no parto, né? Mas o Senhor, que é o Senhor da história, tá vendo? Deus, que é o Deus das nações, o Deus do universo, ele usa aquelas parteiras, que a Bíblia vai dar até o nome delas, Sifrá
e Puá. As parteiras dizem assim: a gente não vai obedecer essa ordem do rei, não. E aí elas inventam, né? Elas dão uma desculpa para Faraó. Por que vocês estão deixando os meninos vingarem? Não era para matar? Não. É porque as mulheres hebreias, elas são mais fortes. Elas são diferentes das egípcias. Quando a gente vai lá para ajudar no parto, o menino já nasceu. Tá vendo? Não tem como garguelar com o cordão umbilical, mas já nasceu já. E a Bíblia diz que elas fizeram isso por temor a Deus. Tá vendo? E porque elas temeram a Deus, Deus recompensou elas e constituiu família para elas. Tá vendo? Deus estava por trás de toda essa história. Não é um negócio por acaso. Deus estava por trás daquilo ali para poder preservar a vida daqueles meninos e inclusive a vida desse homem aqui, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele nem estava lá quando tudo aconteceu, mas ele foi capacitado para escrever assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face, ele nem estava lá, por sobre a face das águas, ele nem estava lá, mas o Senhor escolheu aquele homem para dar os primeiros relatos das Escrituras para nós, para que hoje, eu e você, em 2024, a gente chegue lá e leia o trabalho que Deus fez através daquele homem, Moisés, homem de Deus. Tá vendo? Então ele nasce nessa condição muito adversa. A gente poderia ler os textos, mas como os irmãos conhecem a história, se você não lê ainda, pode pegar depois o livro de Êxodo. A gente vai ler Êxodo, mas não com todos esses detalhes. Está lá nos primeiros capítulos, 1, 2 e 3, a história de Moisés, e aí prossegue. Então, irmãos, o Senhor, ele preserva a vida de Moisés, e como ele era filho de hebreus, nós sabemos, desde Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão, e revelou a Abraão o seu plano de ter um povo nessa terra. Abraão é o primeiro. Aí vem Abraão, Isaque, Jacó. De Jacó vem as 12 tribos de Israel, descem para o Egito, sofrem a opressão, mas já está vindo o libertador. Deus está levantando o libertador e a história começa exatamente aqui. Então, como Moisés era filho de hebreus, do povo que o Senhor tinha escolhido, então o Senhor começou ali a preparar o coração de Moisés, e aí entra, nós escutamos hoje aqui o testemunho dos nossos irmãos sobre seus filhos, sobre a criação de seus filhos, e na história de Moisés isso é muito presente. Moisés, ele passa pouco tempo com Joquebede, a mãe dele, mas esse pouco tempo que ele passa, certamente essa mãe fez o trabalho que toda mãe tem que fazer: incutir Deus nos seus filhos. Porque quando Moisés passa pouco tempo com a mãe, mas aprende a história, aprende a história, ele faz parte dessa história. Quando ele aprende essa história, a mãe certamente disse: olha, você faz parte dessa história, e o Senhor vai levantar, mesmo que a mãe dele não soubesse, mas o Senhor vai levantar ainda um libertador para tirar a gente dessa condição aqui adversa que é o Egito. E tanto sim, a gente precisa ler a Bíblia casando, Novo Testamento com o Antigo Testamento. Quando você vai ler a pregação de Estevão, lá em Atos capítulo 7, Estevão detalha para nós, dizendo assim, que quando ele completou 40 anos,
Moisés. Ele saiu para visitar seus irmãos, porque ele era criado no palácio de Faraó. Ele não participava daquela realidade de opressão que o seu povo vivia, inclusive seus pais. Mas quando ele faz 40 anos, ele vai visitar seus irmãos. Ele vai visitar seus irmãos porque ele já sabia que o povo, seu povo, estava sendo oprimido e Deus queria libertá-lo. Tanto que Estevão fala assim, Moisés achava que seus irmãos iam compreender que Deus estava levantando a ele como libertador. Os irmãos não compreenderam. Está vendo? Mas Moisés já sabia que Deus ia levantá-lo. Ou ele já sabia, ou ele tinha uma ideia de que poderia ser ele. Por quê? Porque ele tem uma decepção agora. Os israelitas não reconhecem ele como um libertador, né? Acontece ali aquela história que os irmãos leem ali no relato de Êxodo, que ele, quando ele vai visitar seus irmãos, ele vê um egípcio tratando mal um israelita, ele ocultamente mata o egípcio em vingança ao israelita e esconde o corpo. Mas no dia seguinte, ele vai apartar uma briga entre seus próprios irmãos e a pessoa fala assim, quem é você? Quem é você? Você quer me matar como você matou o egípcio ontem? Aí decepcionou. Aí a notícia chega ao ouvido de Faraó, Faraó agora quer matá-lo, aí ele tem que fugir. Aí a história se transtorna. Talvez no coração de Moisés, ele pode ter pensado assim, era coisa de minha cabeça esse negócio de ser libertador, olha o rolo que deu. Deu um rolo, ninguém me entendeu nada, eu ainda matei o Egito, e agora eu sou fugitivo, eu sou foragido. Aí degringolou tudo, ele foge, larga tudo e vai para Midian. Veja, ele tinha 40 anos quando aquilo lá aconteceu. Agora ele vai para Midian e ele passa 40 anos lá no deserto. Ele sai do palácio de Faraó com toda a regalia. A Bíblia diz que ele é chamado filho da filha de Faraó, né? Ele é criado como filho adotivo da filha de Faraó. Então ele tinha todo o acesso ao Egito. Estevão vai dizer lá em Atos capítulo 7 que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Então, humanamente falando, ele era uma pessoa capacitada, era uma pessoa bem relacionada, bem equipada, tinha moral na sociedade, nos meios militares, nos meios acadêmicos. Moisés era, como diz a expressão aí fora, Moisés era o que há. Porém, agora ele vai para Midian, 40 anos, já pastor de ovelha, 40 com mais 40 dá 80. Ele vira pastor de ovelhas. Conhece lá a mulher dele, casa-se, 2 filhos, fica lá, numa vida, estou bem aqui, né? Estou com minhas ovelhinhas, estou com meu salário, minha família, está tudo certo. Aí eu quero ler com os irmãos, Êxodo capítulo 2. Verso 1. Não é 2 não, desculpe, é 3. 2 foi a história que eu contei antes. Êxodo capítulo 3, verso 1. Você pegou aí? Pegou aí, Caleb? Pegou, Arthur? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Irmãos, esse monte aqui nem era conhecido como monte de Deus, mas ele chegou no monte de Deus, tá vendo? A história já estava acontecendo. Quando eu e você nos convertemos, a gente já encontrou tudo pronto, não foi? A história já estava acontecendo, a gente só fez vir fazer parte dela.
esse monte já era o monte de Deus. Moisés não sabia, ele estava apacentando as ovelhas, apacentando o rebanho. É que nem eu e você. Você não sabia, um dia antes da sua conversão, você não sabia de nada de Jesus. Sabia? Sabia não. Você tinha um viver religioso, mas Jesus você não conhecia. Aí no dia que você se converteu, a história toda se descortinou, a história abriu a porta e você entrou. Já estava tudo pronto. Mas Moisés estava fazendo o trabalho dele, pastor aqui. Ele chega-se a Horebe, o monte de Deus. Aí diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Aí ele pergunta: por que a sarça não se queima? Essa é a indagação que surge aqui, porque segundo se conta, segundo se observa, aquele era um deserto, era um ambiente extremamente quente, árido. Então um arbusto pega fogo era normal. O problema não era o arbusto pegar fogo, o problema é essa pergunta que surgiu aqui: por que está queimando e não acaba? Fogo de palha, os irmãos conhecem. Você acende o fogo na palha, aí faz aquele alvoroço, aquele fogo, aí sobe, depois fogo de palha. Mas aqui não. Aqui você tinha um arbusto se queimando e Moisés olhando. Queimou. Ué, não acaba não, é? Aí ele se aproxima daquele arbusto para poder ver o que está acontecendo. Por que não se queima? E Moisés não sabia que aquele arbusto era ele. Moisés não sabia que aquele arbusto ali, o que estava acontecendo com aquele arbusto, Deus ia fazer na vida dele. O fogo ia queimar, mas ele não seria destruído. Ele não seria aniquilado. Esse fogo aqui, irmãos, não é o fogo do Espírito Santo, dos pentecostais, não, é fogo de provação. É o fogo que eu e você, estou dando spoiler, é fogo que eu e você começamos a pisar no dia em que a gente se converteu. Você se converteu hoje, você entrou no fogo de Deus. Agora, Deus vai queimar esse arbusto que é você. Agora Deus vai queimar, e Coríntios fala que, 1 Pedro, tem alguns trechos nas Escrituras que dizem que nós estamos sendo provados pelo fogo, nossa fé está sendo provada pelo fogo. Agora esse fogo não vai destruir a gente, vai separar o que há de melhor em nós, que é Cristo. A palha vai ser queimada. O que é nosso de Adão, de pecado, do que não presta, o fogo vai queimar tudo. Mas no final vai ter aquela pedra preciosa, maravilhosa, Cristo formado em vós. Moisés não sabia que ele estava olhando para ele ali queimando. Por que a sarça não se queima? O texto prossegue. 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Está vendo? Ele estava ali diante da própria aparição do nosso Deus, E ele cobriu o rosto, escondeu o rosto,
porque ele teve medo. Ninguém pode ver a Deus. A Bíblia diz que quem vê a Deus morre. As pessoas que viram a Deus na Bíblia, que você vê o relato, Isaías viu a Deus, Moisés viu a Deus. As pessoas que viram, Jó viu a Deus. As pessoas que viram a Deus, isso não é uma contradição, não. Quem vê a Deus morre. Mas quem viu a Deus na Bíblia, viu o que se podia ver de Deus. Deus se apresentou de uma maneira que se podia ser visto. Mas Deus, na sua plenitude, ninguém vê. Se vir, morre. Moisés estava aqui, ó, a sarça queimando, o fogo ardendo no arbusto. Deus, do meio do fogo, falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Deus de teu pai, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí, misericórdia. Moisés sentiu que ele estava num ambiente, ele sentiu, irmãos, o mesmo que Isaías sentiu. Isaías, ao invés de... capítulo 6, né? Isaías, ele não saiu assim correndo. Eu vi a Deus, maravilha, eu vi Deus. Não. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías ficou alegre quando ele teve essa visão? Está escrito que ele deu risada, que ele se alegrou, que ele ficou feliz. Está escrito isso lá? No capítulo 6 de Isaías? Não está não, irmão. Quando ele viu a Deus, ele falou assim, se fosse hoje, na linguagem, ele diz assim: meu Deus, eu sou o homem errado no lugar errado. Não era para eu estar aqui, porque meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, está vendo? E Isaías automaticamente reconheceu a sua pecaminosidade. Porque, irmãos, quanto mais nós entramos na presença de Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, duas coisas acontecem. A gente vê a sua majestade, a sua grandeza, a sua santidade, e a gente vê a nossa pecaminosidade, quanto a gente não vale nada, quanto a gente não era para estar nem aqui falando dele. Essas duas coisas acontecem. Se você se eu sou, ou se você conhece alguém, irmão, irmã em Cristo, que diz que conhece a Deus e se acha, pode ter certeza, não conhece a Deus. Está conhecendo, vai conhecer muito mais. Porque a visão de Deus, a gente às vezes lê aquele texto de Apocalipse 20, o juízo do trono branco, né? Diz que João vê um trono, aquele que nele se assenta, e a presença daquele que se assentou no trono é tão magnífica que o céu e a terra fugiram. Ninguém consegue ficar nessa presença. E aí diz que são trazidos livros, e são lidos os livros, e o livro da vida, para poder julgar as pessoas que estão ali diante daquele trono. E a gente fica pensando, irmãos, que o julgamento vai ser demorado. Que Deus vai ter que ler páginas e páginas daqueles livros para mostrar à pessoa que ela é pecadora. Oh, Senhor, a presença de Deus já revela nosso pecado. Deus não vai precisar de muito tempo para concluir esse julgamento, que a sua presença já é suficiente. O homem, diante dele, acontece o que aconteceu com Isaías. Ai de mim, que meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, e eu sou homem impuro. Além de eu ser impuro, eu habito no meio de um povo que é pior do que eu, de impuros lábios. Então Moisés, ele começa a jornada desse ministério, desse serviço que o Senhor dá a ele, dessa maneira. Reconhecendo quem está diante dele e quem ele é. Por isso que ele se torna homem de Deus. Deus dá testemunho, é um homem de Deus. Porque Deus chamou ele e vem trabalhando
com ele durante todo aquele período para poder tornar ele o homem que ele se tornou. E, irmãos, olha, ele esconde, vou só ler aqui o trecho que o Senhor termina de falar para ele, capítulo 7, verso 7. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Aí ele fala: vem agora, é o chamado aqui, vem agora, verso 10, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, olhem, aqui começa a jornada de Moisés. O Salmo 90, nós vamos entrar nele depois. O Salmo 90 é escrito no final da vida de Moisés, né? Ele aqui é chamado, ele vai passar mais 40 anos no deserto, não entra em Canaã, mas chega na fronteira. O povo entra, ele não, ele morre ali nas campinas de Moabe. Mas observem os irmãos, o último capítulo, vamos dar um spoiler, né? O último capítulo de Deuteronômio 34, Deuteronômio 34, quando fala da morte de Moisés. Deuteronômio 34, verso 1. Você pegou aí? A gente finaliza com esse texto. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Tá vendo? O Senhor diz assim: tá vendo, Moisés? A promessa que eu fiz, eu estou cumprindo aqui. Olha a terra aí. Mostra para ele, para Moisés não morrer sem saber que a promessa foi cumprida. Deus promete, Deus cumpre. Tá vendo? Tá aqui, Moisés. Veja a terra aí. Você só não vai entrar lá. Mas ó, tá vendo tudo aí? É. E Deus deu aqui, os irmãos sabem, é uma visão sobrenatural, né? Não tem um lugar. A terra de Canaã é o que é Israel hoje, mais ou menos ali. Não tem um lugar que você consiga ver uma terra inteira daquele tamanho. Deus deu uma visão de sobrenatural. Do lugar que ele estava, Deus mostrou sobrenaturalmente a ele a terra inteira de Canaã. Para mostrar o cumprimento da sua promessa. Deus é fiel. Nós às vezes não somos, mas Deus é fiel. Aí o verso 5 diz assim: assim morreu ali Moisés, olha o testemunho, servo do Senhor. Isso aqui, quem escreveu não foi ele morre, tá vendo? Isso aqui, provavelmente, quem escreveu foi Josué, que era o moço, ficava colado com Moisés ali, aprendendo com ele, e que se torna depois o sucessor, é quem vai introduzir Israel em Canaã. Então, o testemunho: Moisés, servo do Senhor, morreu, verso 5, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou. Este quem? Quem foi que sepultou Moisés? O Senhor. Tá vendo? Este o sepultou. Tá vendo? Deus não deixou nem ninguém sepultar Moisés. Este o sepultou
num vale, dá até a localização, num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Aí diz o Espírito Santo: e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Está vendo? O Senhor sepultou, disse onde botou, mas escondeu de uma forma que ninguém achou o túmulo de Moisés. Deus teve esse cuidado. Deus teve esse cuidado. Está vendo? Aí diz assim, ó, tem uma explicação sobre o luto, né? Os filhos de Israel... Não, desculpe. Tem o verso 7, que eu quero enfatizar com os irmãos. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. No Salmo 90, que a gente leu aí agora, diz o quê? Os anos da nossa vida sobem a 70 ou, em havendo vigor, a 80. Não é assim? Moisés tinha 120. Aí no próprio Salmo diz assim: nesse caso, quando passa de 80, o melhor dos anos é canseiro e enfado. É uma canseira passar de 80 anos. Parece que a vida perde a graça. Eu não cheguei lá ainda não, né? Mas, ouvindo os testemunhos e crendo no que a palavra de Deus está dizendo, né? Mas Moisés tinha 120. Ele já tinha passado em muito dos 80. Ele já tinha passado 40. Mas olha o que a Bíblia, olha o testemunho que a Bíblia dá. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Irmão, se eu tirar aqui o óculos, ó, eu tenho 54 anos de idade. Eu fiz o óculos a primeira vez, só para leitura, eu tinha 44 anos. Eu tenho 10 anos que eu uso óculos. Esse aqui para longe eu fiz, tem 2024, tem uns 4 anos que eu fiz, esse para longe. O primeiro que eu fiz foi só para leitura. Mas aqui, ó, eu vejo vocês, o rosto é embaçado. Tá vendo? Ou seja, a ciência explica que a nossa lente natural, que é o cristalino, quando você faz 40 anos, claro que não é rígido para todo mundo. Cada organismo é um organismo. Mas assim, em linhas gerais, quando você faz 40, a lente do cristalino, que é uma lente rígida, ela começa a ficar flácida. Aí você tem que fazer o óculos. Tá vendo? Moisés tinha 120. Os olhos não escureceram. Equivale a dizer que se existisse óculos na época, Moisés não teria precisado usar. Lembra de Isaac? Isaac, quando vai abençoar Esaú, que tem aquele rolo ali, Esaú, Jacó, que um se veste do outro e tal, Isaac está com a vista prejudicada. Ele não consegue distinguir com as vistas quem é Esaú, quem é Jacó. Tanto que ele fala assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Tá vendo? Isaac ia precisar de óculos, mas Moisés não. Sabe por quê, irmãos? Porque Moisés era aquele arbusto. O fogo queimou ele a vida inteira do seu serviço, mas ele não se consumiu. Esse é o significado. O fogo de Deus, a prova do Senhor, aquilo que eu e você vivemos na vida cristã, queimou Moisés do início ao fim, mas o fogo queima, mas o que é de Cristo fica. O vigor de Moisés não se abateu. Ele morre. Se Deus não tivesse tirado a vida dele, ele não teria morrido naquele momento. Não tinha vigor abatido, não tinha olhos escurecidos. Moisés era o mesmo. E olhe que esse homem de Deus passou, foi por muita coisa.
E essa muita coisa que ele passou foi o fogo de Deus queimando ele, como queimou aquele arbusto, e ele olhou e o arbusto queimava e não se consumia. Eu quero dizer a você, e eu também estou ouvindo isso, você e eu entramos nesse fogo no dia em que nós nos convertemos. Agora não se preocupe, não, o fogo vai queimar. Você vai ser provado, eu estou sendo provado, mas no final o resultado vai ser uma obra de arte maravilhosa que o Senhor, não nós, vai fazer nas nossas vidas. Agora, tem que perseverar. Não pode fugir do fogo. Tem que perseverar, tem que ficar firme. Não tem que arranjar desculpa. Não tem que não tem que procurar subterfúgio. Tem que encarar. Tem que encarar o fogo. E no final, lá naquele dia, a gente vai descobrir que aconteceu com a gente o mesmo que aconteceu com Moisés. Deus nos provou, Deus tirou de nós tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que Ele não se agrada, e ficou só a obra de arte que Ele quer fazer em nós. A gente está falando de Moisés antes de falar do Salmo. Depois a gente vai entrar no Salmo 90 para ver o que esse homem de Deus escreveu, mas é importante a gente prestar atenção no que Deus fez com ele, para ele poder se tornar homem de Deus. E é importante ler o seu escrito, é importante ler o Salmo 90 como o último escrito de Moisés. Por quê? Porque Hebreus diz, capítulo 13, Hebreus diz que nós devemos prestar atenção naqueles que nos pregaram a palavra, naqueles que foram nossos guias aqui na terra, os homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou para nos pregar a palavra, para nos falar do Senhor. A gente deve prestar atenção neles e no final da vida deles. Então a gente precisa ver no Salmo 90, depois que Moisés passa pelo fogo todo, o que é que ele tem a dizer. Amém? Mas o tempo não nos permite, permitindo o Senhor, na semana que vem a gente conclui. Agradecemos, Senhor. Agradecemos sim a Ti, porque o Senhor bondosamente nos chamou para esse fogo, o Senhor bondosamente nos chamou para essa vida cristã, essa vida que a princípio parece muito difícil e espinhosa, mas que, como o Senhor mesmo prometeu, o Senhor que é fiel, que cumpre a promessa, cumpre o que diz, ao final vai resultar numa obra de arte que o Senhor está realizando. Nós te somos gratos, nós não merecemos, mas o Senhor bondosamente, em graça, nos concede. Bendito seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer e colocar nas tuas mãos tudo aquilo que falamos e ouvimos. Que o Senhor mesmo continue falando aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus. Amém.